Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, cheguei, né? Então, estávamos comentando lá no WhatsApp, no nosso grupo, né, do WhatsApp, e eu vim trazer, né, o nosso bate-papo de hoje para vocês aqui do Message. Então, meninas, hoje tava eu lá, né, preparada para falar um pouquinho mais de Maria, né, mas hoje as perguntas tomaram outra direção, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto de hoje e amanhã a gente continua a falar mais de Maria, né? Porque o mês é mariano e o objetivo é esse, falar um pouco de Maria para que as pessoas conheçam um pouquinho, né? Os católicos conheçam quem é Maria, né? Mas hoje rolou lá umas 5 dúvidas mais ou menos e foram mais de homens, né? Foram três rapazes e acredito que uns 2 senhores, né? Já com idade bem. Então, gente, perguntaram o seguinte: esses 3 rapazes, a dúvida dele era sobre aqui, ó, o madeiro, a cruz, né? A cruz, ó, isso aqui. Esqueci de trazer para vocês ontem. A cruz de Jesus. Então, esses 3 rapazes, para minha surpresa, tinha essa dúvida e perguntaram, né? Um, inclusive, era protestante, é protestante. E os outros 2 já tinham participado de outras igrejas, mas hoje voltaram para o catolicismo, né? Estão no católico. Então fizeram perguntas sobre o madeiro. O que perguntaram esses 3 rapazes? Perguntaram por que a gente tem a cruz de Jesus em casa. Por que a gente adora a cruz de Jesus? Por que a gente não abomina a cruz de Jesus? Porque foi na cruz que Jesus foi crucificado, né? Vocês adoram um Deus morto, esse Deus que está aqui? Foram essas as perguntas, né? E também tiveram 2 senhores, eu acredito de seus 60 anos para lá, e ele perguntou o seguinte, eles perguntou sobre a vela normal de acender, né? Porque tudo que a gente rezava, a gente tinha que acender vela, né? Se aquela vela ali que a gente acendia era para salvar as almas, né? Ou era para nos salvar, entendeu? Então, assim, perguntaram muito sobre isso. Eu não trouxe uma vela aqui, que eu ia trazer até acesa mesmo, porque eu não tenho, minha vela acabou. Mas a gente vai falar sobre ela. Então, vamos começar pela vela, né? Gente, a vela, ela só representa a luz. A vela, ela só representa a luz. Sempre em finados, a gente vê, né, as pessoas acenderem muitas velas. Cada velinha ali é um ente querido, né? Minha mãe fazia muito isso. E eu acendia, né? Eu acendia. Hoje eu não acendo mais, mas eu acendia. Eu não acendo mais porque eu já rezo pela alma deles, entendeu? Durante todo o tempo, nas missas, né? Que eu participo muito de missa. Então, assim, a vela, ela é só um simbolismo. Ela não representa nada, 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 nada. Ela representa para quem já morreu. Ela não representa nada, pessoal, nada. Ela é só um símbolo da luz. Quem é a luz? A luz é Jesus. Então, quando a gente acende ali para rezar pelo um ente querido, a alma de um ente querido, né? Ela só está representando a luz.
Né? Ela representa que a gente gostaria no nosso coração que a nossa mãe, o nosso pai, né? Aquela pessoa querida que morreu, que ela esteja na luz. Só isso, né? A vela representa isso. A vela não quer dizer que... Aí o Senhor lá falava assim, não, porque na igreja lá, né, onde eu congregava, eles falavam que vocês acendiam essa vela para, como se diz, para salvar a alma da pessoa que está lá, né? Veja quanta desinformação, quanta desinformação. Agora, as pessoas poderiam muito bem pesquisar, né, o que significa. Poderiam muito bem chegar numa igreja e chamar o padre e perguntar ao padre, perguntar a uma pessoa que fosse da igreja católica, procurar saber, para não estar, gente, blasfemando contra as pessoas, julgando as pessoas, não é? As pessoas se importam até com isso. Aí perguntou assim, aí o outro falou assim, e quando vocês estão rezando, por que vocês acendem a vela? Pelo mesmo fato. Pelo mesmo fato de representar a luz. A luz que é Jesus. A gente acende a vela só para isso. Ah, mas a vela, ela passa por muitos lugares, né? Se é que vocês me entendem. Só que o que importa não é os lugares que ela passa. O que importa é a nossa intenção. O que Jesus, ele vê é a nossa intenção. Eu não estou acendendo essa vela bem aqui, eu não vou acender essa vela bem aqui com a intenção de fazer o mal a fulana, não é? Então Jesus está vendo o meu coração. Ele sabe que eu não estou acendendo essa vela aqui para fazer o mal. Eu não tô indo ali ou acolá fazer, sabe, mandinga, seja lá o que for, para fazer o mal para ninguém. A minha intenção, eu sei, eu tenho consciência de que isso aqui é só a representação da luz, que é Jesus, não é? Que é Jesus Cristo. Então, isso aqui não é pecado, gente. A pessoa acender uma vela não é pecado. Não tem nada de pecado nisso. Você não vai para o inferno porque você acende vela aqui, porque você acha que a salvação vem da vela, né? Então, a gente estava debatendo sobre isso. E me parece que ele saiu, né, entendendo. E ele falou assim, eu sou evangélico. Mas a minha esposa não. E a minha esposa, ela acende. Ela acende para a mãe dela que morreu, ela acende infinado, ela só não acende dentro de casa, ela acende fora de casa. Claro que você vai acender fora para as pessoas que morreram, né? Você não vai acender vela dentro da sua casa para pessoas que morreram. Você vai acender fora. Se acende fora de casa. Agora, quando você vai orar a Deus, quando você vai rezar um terço, quando você vai fazer as suas orações, você pode acender a vela normalmente. Não tem problema nenhum nisso, entendeu? Então a gente falou sobre isso, eu tô falando aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, ou se alguém chegar em vocês e falarem, tu tá pensando o quê? Por que tu estás acendendo essa vela? Tua mãe vai se salvar, é? Por que tu tá fazendo isso ou aquilo, tua mãe vai se salvar? Uma vez, eu até lembrei, uma vez em finado, chegou uma amiga minha aqui, no feriado de finados, e aí 6 horas da noite a gente reza o terço. Então eu fui e acendi, né? Acendi as velinhas ali fora, no terraço, e eu lembro que ela falou assim, ela disse, tu tá pensando que a tua mãe, que era espírita, ela vai se salvar, a alma dela vai se salvar porque tu tá acendendo essas velas, tu tá muito enganada. Ela falou bem assim. A minha mãe de criação, que me criou, ela era espírita kardecista. Espírita kardecista. Então, eu fui criada
nesse meio. Ela não trabalhava mais com mesa branca por conta da idade dela, mas ela tinha a doutrina nela, né? Ela rezava a prece de Carita, que eu sei de cor, porque eu cresci escutando. Inclusive é uma prece muito, muito, muito bonita, né? Uma prece que não tem nada demais, não tem nada de demoníaco nisso, né? E ela dava uns passes ainda, né? Então ela explicava que o esposo dela, o marido dela, era doutrinador, é uma coisa assim. E ela recebia realmente, né, aqueles espíritos lá. E às vezes ela chegava a receber, sim, preparava a mesa com a toalha branca, botava uma vela, botava essas coisas todas, aquele ritual que tinha. E aí ela recebia, entre aspas, o ente querido de alguma família, de alguém que chegasse lá, por exemplo, da família mesmo que chegasse lá, ou vizinhos que sabia que ela tinha doutrinado isso há muito tempo, e chegava lá e ficava conversando com ela. E dona Celina, eu queria tanto falar com fulano, falar com cicrano. Gente, isso não existe, né? Não existe, a gente sabe que não existe. Os espíritas kardecistas, que me desculpe, mas a palavra, ela é bem clara, né? Principalmente naquela passagem do rico e do pobre, né? Do Lázaro, né? A gente vê que morre o rico, morre Lázaro, e aí Lázaro tá lá, do lado do céu, vamos se dizer assim, e o rico do lado de cá, no inferno, queimando, né? E aí, eu ainda trago essa passagem aqui para vocês verem. E aí, ele diz, pede o socorro dele, né? Olha para lá, tem um abismo. A palavra diz que tem um abismo entre eles, né? E ele olha para lá e pede, né? Ele pede que pede a Abraão que deixe ele descer na terra, o rico, deixa ele descer na terra para dizer aos irmãos que estão aqui como que funciona lá em cima, para que eles mudassem de vida, né? E aí o que é que ele fala? Abraão fala para ele assim: não é possível, não é permitido. Quem está aí, fica aí. Quem está aqui, fica aqui. Você teve de tudo em vida. Lázaro não teve nada. Portanto, ele está tendo tudo agora e daí você não pode sair. É mais ou menos isso. Como é, aí ele ainda cifra, ainda fala bem nítido para que todo mundo entenda. Como é que você acha que os seus irmãos, né, como é que se diz? Vai acreditar em você se você tá morto? Você chega lá como se fosse uma visão, eles vão acreditar? Lógico que não vai, né? Então lá na terra tem os profetas, né? Que a gente pode resumir, tem os padres, tem os pastores, tem os pregadores, tem os profetas para falar e converter eles. Eles que aproveitem, falando na linguagem de hoje, eles que aproveitem. Porque depois, quando chega lá, não tem socorro não, minha gente. Não tem socorro não, né? Então, ela falava bem assim pra mim. E eu lembro que eu ainda era leiga nesse assunto, né? E eu ficava pensando, é mesmo, né? É mesmo. Não sei pra que a gente reza, né? Porque assim, eu achava que ela, né, não ia se salvar. E a importância da vela é essa, né? Somente a luz. É só a luz mesmo, ela representa a luz pra gente, né? E eu espero que ela tenha encontrado, porque ela era uma pessoa muito boa, muito prestativa, ela era uma pessoa que ela era de fazer caridade. Ela era uma pessoa assim muito de Deus, assim, de ler a palavra. Ela não ia à igreja, porque ela tinha um problema na perna, e ela não ia à igreja, ela só andava de carro. Mas
ela me ensinou. Ela lia a Bíblia para mim desde pequenininha, ela lia a Bíblia. E assim, quando eu comecei a ficar assim com 10 anos, 11 anos, eu começava a ir para a igreja com a vizinha, né? Ela me empurrava para ir para a igreja com a vizinha. Aí ali, né, eu fui me desarnando e nunca saí da igreja. Nunca saí. Ela não podia resolver nada assim de primeira comunhão, né? Crisma. Ela não entendia dessas coisas. Aí eu mesma fui, sentia no coração, eu mesma ia, eu mesma me inscrevi, eu mesma fiz e assim a coisa foi acontecendo, né? Então foi isso, pessoal. Aí vamos aos jovens. Aí agora os jovens falavam sobre o madeiro, né? Por que vocês têm o madeiro? Por que vocês, na igreja de vocês, têm o madeiro? Era para vocês abominar o madeiro. Gente, por que a gente vai abominar a cruz? Antigamente, na época de Jesus, as pessoas que morriam crucificadas, né, elas eram amaldiçoadas, eram pessoas amaldiçoadas que iam para o madeiro, né? Eram aquelas pessoas mais miseráveis mesmo, né? Em se tratando de espiritualidade, eram aquelas mais miseráveis que eles jogavam no madeiro, né? Então, por isso eles tinham tanta raiva, tanto ódio do madeiro, da cruz, porque morriam pessoas crucificadas e eram pessoas amaldiçoadas que morriam ali, né? Mas se você for pensar direitinho, depois de muito tempo, quando você vai lendo, você vai entendendo, você vê que não tem necessidade da gente odiar a cruz. Por que a gente vai odiar a cruz se foi através da cruz, foi através da ressurreição de Cristo, por ele ter morrido aqui, não é? Nesse estado aqui, não é? Que houve a salvação. Que por essa morte aqui, ele nos trouxe a salvação. Por quê? A gente ter ódio da cruz. Não tem por que a gente ter ódio da cruz. E outra coisa, a cruz para os católicos não quer dizer que a gente adora esse Cristo que está aqui morto, não, aqui, ó. A gente não adora esse Cristo, a gente tem Jesus vivo na Eucaristia, meu amor. A gente tem ele vivo, o sangue, o corpo, a alma e a divindade. Está lá na Santa Eucaristia, a gente adora aquele Deus que está lá. Não é? A gente acredita naquele Deus. Esse daqui é um gesso. Esse daqui só nos representa a dor da nossa vida. Tudo que a gente passa é representado por isso aqui. Quando eu tenho essa cruzinha aqui. Então tá lá, no meu altarzinho, né? No meu altar. Tem muitas vezes que eu tô passando por momentos difíceis, ou passei, graças a Deus hoje eu não passo por tantos momentos tão difíceis como eu já passei. Mas houve momentos de eu passar momentos difíceis, de eu achar que eu não ia suportar, não é? Eu achar assim, eu não vou suportar isso aqui. É muito pesado para mim. Eu não vou suportar. Não é? Mesmo eu na caminhada, hein, gente? Mesmo eu na caminhada, eu achava que eu não ia. Mas, de repente, eu olhava assim e me deparava com essa imagem aqui, com essa daqui. Aí ali passava na minha cabeça todo o sofrimento de Jesus, né? Aí ali passava todo o sofrimento. Eu dizia assim, como? Aí eu olhava, eu deduzia, né? O sofrimento que ele passou com o meu sofrimento daquele momento ali. Aí eu conseguia me erguer. Eu dizia, peraí, se ele passou por tudo isso e no final ele saiu glorificado, ele saiu vivo e hoje ele está aqui para me dar força para mim carregar essa cruz que eu estou passando, por que eu tô blasfemando e dizendo que eu não vou conseguir? Ah, eu vou conseguir sim. Eu não estou derramando todo o meu sangue dessa forma aqui, como ele derramou, não, né? Então, é para isso que a gente tem isso aqui em casa. Para isso, só isso. Você chegar na casa de uma pessoa, às vezes tem um crucifixo na parede grande, às vezes tem um pequeno. Se chegar um protestante, ele vai dizer assim,
É aquele Deus que tu adora, né? Um Deus morto. Olha que absurdo. Não sabe nem o que significa. Aí vamos pecar, né? Vamos pecar contra eles mesmo, né? Porque assim, o pecado do julgamento, ele vai levar para o inferno também, né? Porque ele faz parte dos pecados dos 10 mandamentos, né? É pecado mortal, pecado mortal. É o que faz parte dos 10 mandamentos, é aquele que mais tu comete. É o pecado do julgamento, né? Enquanto a pessoa tá julgando que você tá adorando isso aqui, não, eu tô adorando isso aqui. Gente, a gente tá adorando o Deus vivo. E aí? A gente tá lá aos pés do Deus vivo. Não é estátua de santo, não é estátua de Maria, não é o madeiro, não é nada. É simplesmente isso, né? Então, se você chegar em qualquer lugar e você vê o madeiro, você vê uma cruz, não abomine, não tenha raiva, porque não significa nada. Para a pessoa que tem na sua casa, ela representa só isso. Para a pessoa que tem na sua casa, ela só representa isso. Ali na igreja, quando a gente chega, toda a igreja católica tem que ter uma cruz, um crucifixo bem grande, né? Por quê? Porque ali está mostrando aos fiéis a forma como Jesus morreu. As pessoas esquecem, nós esquecemos a forma como ele morreu por nós. Sabe por que a gente esquece? Porque simplesmente a gente continua pecando, a gente continua desobedecendo e a gente não tem intenção nenhuma de parar de desobedecer. Não tem. Ninguém quer sair da sua zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Não quer. Por quê? Porque a vontade dele é muito radical. Então, se eu estou no adultério, eu não vou querer sair do adultério para fazer a vontade de Deus. Mesmo eu sabendo que eu vou ser punida, não é? Mesmo eu sabendo que eu vou ser punida, eu não vou sair. Não vou sair porque, assim, é amorzinho, eu já amo, né? Já é tudo assim. Então, eu não vou deixar. A vontade de Deus vai ficar aqui, tá, Senhor? Tu sabes que eu sou fraca e eu vou continuar pecando aqui, entendeu? Então, é sobre isso. A gente tem a cruz de Jesus para esses fins. Para esses fins. Aí, outro rapaz perguntou, e a cruzinha que vocês usam, né? Que vocês usam uma cruz aqui, às vezes é uma medalha de Nossa Senhora, às vezes é o escapulário, né? Escapulário, que é aquele cordãozinho que as pessoas assim, as pessoas mais antigas gostam de usar, que usa assim a medalhinha fica para trás, parece que tem uma para trás e outra para frente, né? E esse escapulário ele pode ser em nome das Nossa Senhora, Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, assim também como tem escapulário do Santo Padre Pio, tem de São Francisco, tem dos santos, né? São Francisco, São Padre Pio, Santo Agostinho, eles têm também. Aí diz assim, vocês usam isso aí achando que tá salvo, né? Que vocês vão se salvar porque vocês usam isso. Gente, são amuletos. Amuletos. Entendeu? São amuletos que você carrega com você. E eles são abençoados. Sempre que você ganhar um, você tem que ir no padre e mandar ele benzer. Depois da missa, ou se você tem mais uma intimidade em ir lá, fora do horário de missa, você chegar com o seu crucifixozinho, com a sua medalhinha de Nossa Senhora, com a sua pulseirinha, com o seu cordãozinho, chega lá e, padre, o senhor poderia, por favor, abençoar esse escapulário, essa cruzinha, esse cordãozinho aqui que eu ganhei? Por quê? É como eu falava das estátuas. A gente não sabe de onde vem, tá entendendo? A gente não sabe de que consagração foi feita. Então, com as coisas de Deus também acontece, e muito, né? Principalmente nos dias de hoje, que é tudo infiltrado, é uma mistura que a gente não sabe. Então, você tem que consagrar tudo que você compra. Se você compra uma imagem, você tem que consagrar. Você tem que pedir que o padre benza ela e você leva para sua casa, entendeu?
se você ganha de presente, esse aqui eu ganhei de presente da minha amiga. A minha amiga, uma festa de Santo Antão que teve aqui. E aí ela me deu de presente, porque eu não tinha. Aí ela me deu. Mas a gente abençoou. A gente comprou, ela comprou assim num camelô, né? Num rapazinho lá que tava vendendo. Mas a gente abençoou depois. Depois da festa, eu levei para a igreja e pedi que o padre abençoasse. Pronto, você traz para sua casa, você sabe que tá abençoado. A sua cruzinha daqui, você não sabe o poder que ela tem. Ela não tem o poder de salvar você não, claro que não. Mas se ela tiver abençoada e se você acreditar, não, eu vou botar essa cruz aqui no meu pescoço, eu vou botar essa imagem aqui, aqui não, né, minha gente? Aqui é minha família. Mas assim, eu vou colocar aqui uma imagem de Nossa Senhora, eu vou colocar aqui uma cruzinha de Jesus. Eu acredito que vai me proteger. Claro que vai. Eu já vi relatos, eu já vi muitos testemunhos de acidente de carro, que antes do carro bater, a pessoa pega aqui, ó. Me socorre, Senhor. E não acontece nada com ela. Entendeu? Por quê? É um mistério. Mas é a sua crença, é o que você acredita. Ah, foi o pedacinho de metal que estava aqui? Não, foi a sua fé. Como aquilo ali estava abençoado, existe um círculo ali, uma coisa positiva, né? Quando você pega e você confia, você não está acreditando que é aquilo ali, mas você diretamente o teu pensamento vai longe. Já vi também testemunho de pessoas que gritam na hora, valei-me minha Nossa Senhora. Não acontece nada. O carro capota 1, 2, 3 vezes. Eu digo porque eu conheço pessoas de perto que aconteceu, que são devotas e que pegou na medalha e gritou, valei-me minha Nossa Senhora. Aí quem tá de fora diz assim, ó, não se pegou com Jesus. Tem algum problema nisso? Não se pegou com Jesus, mas pegou com a mãe de Jesus, não é? Ela é nossa mãe. E ela intercede, e além dela interceder, ela tá ali para te socorrer de qualquer coisa. Então é sobre isso que a gente falou hoje. Então o madeiro, ele representa isso. E as velinhas que a gente acende representa a luz, só a luz, tá? Só a luz, porque a nossa intenção, ela é só uma, é que tudo que a gente eleva daqui de baixo para cima é coisas boas. É eu pedindo por você, pedindo pelo seu coração, né? Eu peço que o seu coração seja curado, né? Você pede por outra pessoa e assim sucessivamente, né? Porque a gente acumula tanta coisa no nosso coração que eu acho que o segredo é a gente começar por ele, né? Então, você pede pelo coração da pessoa, não é nada demais que você acenda uma vela, porque a vela, ela representa a luz. Então, eu quero, Senhor, eu quero que fulana de tal encontre a luz, porque ela está na treva. Mesmo ela estando aqui, ela está nas trevas, ela está vivendo uma vida errada, vivendo isso, vivendo aquilo. É isso que representa, tá certo? Uma boa noite para vocês e que Deus e Nossa Senhora ilumine o sono de vocês. Tchau!